Seja bem-vindo a esse momento de culto, que nesse quarto domingo no Advento, a mesma visita que Maria recebeu na sua casa, um anjo, possa também a você a receber. Que o Espírito Santo possa descer sobre ti, que o poder do Altíssimo possa te envolver com a sua sombra, e que Jesus possa nascer neste nosso momento que teremos em culto. Que ao final possamos dizer as mesmas palavras que Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua vontade. Assim nós iniciamos esse momento, firmados em Cristo, recebendo perdão, vida e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido nesse momento a confessar a Deus o seu pecado. A própria Bíblia também nos convida a esta boa confissão. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e santo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos achegamos a Deus neste momento. Onipotente Deus, misericordioso Pai,
eu pobre, miserável pecador, te confesso todos os meus pecados, iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo, nesta vida e na eternidade. Deploro de todo o meu coração estas minhas culpas, no meu falar, no meu pensar, no meu ver. E arrependo-me sinceramente de cada um dos meus pecados. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, a santa, inocente, amarga e paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre e miserável pecador. Em nome de teu Filho, ouve a minha confissão. Amém. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio boa nova de grande alegria, da parte de Deus, por ordem de Jesus Cristo. Vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz, o Senhor é contigo. Amém. O texto do Evangelho desse quarto domingo no Advento é o Evangelho Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, a visita do anjo a Maria. Assim diz o evangelista: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aqui a leitura do Evangelho. Gostaria de convidar-nos a chegarmos na confissão de fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
texto do Evangelho inicia assim: o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Muitas foram as visitas de anjos, mensageiros de Deus ao ser humano. Muitas casas receberam estas visitas. No Antigo Testamento, Abraão e Sara, Ló, lá em Sodoma e Gomorra, Gideão, a mãe de Sansão, que era uma mulher estéril. Todos estes receberam visitas de anjos, visita de anjos enviados por Deus. No Novo Testamento nós também temos as visitas dos anjos. A visita deste anjo a Zacarias no templo, a visita do anjo a Maria, a visita do anjo aos pastores nas campinas de Belém. Anjos apareceram a mulheres na ressurreição, aos discípulos quando Jesus subia aos céus. Em todas essas visitas de anjos, quem recebeu estas visitas pôde ouvir palavras de salvação, palavras de consolo, boas novas. E hoje Deus nos visita com a palavra deste anjo, ditas a Maria e agora que são faladas a nós. Escute esse texto. Hoje, o mesmo anjo que visitou Maria te visita. O anjo Gabriel fala a você. Em nosso texto bíblico nós temos então uma visita de um anjo, aonde o próprio Deus, através desse anjo, leva uma mensagem, uma visita a uma casa num lugar chamado Nazaré, a uma periferia. Nazaré naquele tempo era um povoado pequeno da Galiléia, que todos falavam mal. Era um lugar onde todos tinham palavras de preconceito. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E isto me deixa feliz, porque às vezes temos a nossa vida em Nazaré, na periferia, em lugares mal falados, em lugares escuros e sujos, e não em Jerusalém. E ainda assim Deus nos visita. Ele envia seus anjos ao nosso encontro, mesmo que estejamos com nossas vidas em Nazaré, num lugar tão distante de Deus. Ele vai ainda ao teu encontro, ao meu encontro. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Na linguagem de hoje, o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Quantas são as famílias que precisam desta visita? Ouvir as palavras que um anjo disse àquela mulher, palavras de paz, palavras de bênçãos. Quantas são as pessoas que hoje precisam desta paz? Esta saudação do anjo, que a paz esteja com você, ela é uma saudação dos cristãos, muito parecida com as palavras de Jesus na Páscoa, na casa dos discípulos: paz seja contigo. Deus vem ao nosso encontro, principalmente no Natal, para nos trazer paz. E quantas pessoas neste Natal não terão paz? Por causa de pecados, por causa de brigas, por causa de vergonhas, de medos. Quantos precisam desta visita? Ouvir estas palavras, paz. Ao anjo, ele acrescenta naquela visita a Maria: você é muito abençoada, Maria, porque Deus é contigo. Quantas pessoas precisam ouvir o Deus está contigo também? Essas mesmas palavras foram ditas a muitas pessoas na Escritura Sagrada. Moisés, no meio da sarça ardente, ouvindo Deus,
ele pôde escutar. Eu serei contigo. Josué, quando ele foi escolhido para ficar no lugar de Moisés, Deus lhe disse: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Gideão, nas batalhas contra os midianitas, o Senhor é contigo, homem valente. Jeremias, quando foi chamado para ser profeta: não temas diante deles, porque eu sou contigo. Estas mesmas palavras que foram ouvidas por tantos em épocas totalmente diferentes, são ditas hoje a nós. Em meio a tantos medos, dúvidas e incertezas, Deus, ele te visita e te diz: olha, eu estou contigo, eu estou do teu lado. O texto continua: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Notem, Maria estava perturbada, ela estava preocupada, angustiada, e o anjo de Deus tenta acalmá-la. Não temas. Quantas pessoas hoje estão perturbadas, angustiadas em suas vidas e precisam ouvir as mesmas palavras que aquela mulher ouviu: não temas. Quantas pessoas precisam ser acalentadas? Muitos na Bíblia, homens e mulheres, no barquinho, no meio da tempestade, no monte da transfiguração, na Páscoa, no dia da ressurreição, ouviram o não temas. No Natal, muitas pessoas ouviram o não temas. O anjo disse a José, quando ele pensava em encerrar o seu noivado com Maria: não temas, José, em recebê-la, ela por tua esposa. Aos pastores que estavam assustados na escuridão daquela noite, cuidando do seu rebanho, ao ver os anjos, eles ouviram: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria. No Natal, muitas pessoas ainda hoje podem ouvir o não temas. Quantos hoje andam preocupados com medo do Covid-19, as enfermidades, as brigas na família, brigas conjugais, entre filhos, problemas com drogas e vícios, falta de emprego, dívidas. Nós precisamos ouvir aquelas palavras do anjo, ditas a Maria, naquele Natal: não temas. E hoje, você que tem tantos receios, temores, você pode ouvir as mesmas palavras que foram ditas sobre aquela casa: não temas, Deus está contigo. Notem, Maria não fez nada para receber Jesus. Ela foi agraciada, diz o texto, ela foi favorecida. Assim é a salvação dada por Deus, não por suas obras, por ser virgem ou por merecimento, mas ela encontrou graça em Deus. Deus a favoreceu como a mãe do Filho do Altíssimo. O anjo diz: eis que receberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse nome, ele é muito especial, significa Deus salva. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Maria, ela não está duvidando de Deus, da mensagem do anjo, quando diz: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Mas humanamente ela não consegue entender. A razão, os seus pensamentos não conseguem imaginar esta gravidez. Eu não tenho relação com homem algum. É algo que só um milagre, uma intervenção divina pode explicar. Maria pensa que o anjo que lhe havia dito, e ela logo conclui: impossível, pois eu sou virgem. A resposta de Maria, ela seguiu a lógica humana. Como uma virgem pode ficar grávida? É impossível.
Deus, nesse texto, Ele quebra todas as leis que nós conhecemos, as leis da lógica, as leis da natureza, tudo em favor do ser humano, em favor da humanidade. Para termos a salvação, nós também precisamos de um milagre, de uma intervenção divina. E aí entra Jesus na vida da Maria, o melhor. E aí entra Jesus na minha vida, na tua vida, e quebra todas as leis para que nós tenhamos esta salvação. O anjo respondeu às dúvidas de Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria, no meio daquela experiência que ela estava vivendo, na visita do anjo de Deus, ela mesmo sem entender como, de que maneira, ela disse sim para Deus. Ela deixa Jesus nascer na vida dela. Maria disse sim para Deus, porém ela poderia ter dito não. Não posso, escolhe outra. Eu não vou conseguir, este ano não, eu tenho um outro compromisso. Mas Maria disse sim. Este sim para Maria não foi fácil. Ela teve que abrir mão de muitas coisas. Dos seus planos, do seu noivado, do seu sonho do casamento, da festa com José, de se mudar para o Egito. Aquele sim de Maria mudou tudo na vida dela. Mudou o seu corpo, mudou a sua vida. A partir daquele sim, a sua vida foi totalmente diferente. Você também hoje, nesse momento de culto, nesse tempo que vivemos de Natal, tem recebido a visita de Deus para te favorecer. O Espírito Santo desce sobre ti e Ele também diz: Deus é contigo, não temas. O anjo de Deus te chama, como chamou Maria naquele dia, a dizer sim. Sim para Jesus, sim para Deus, para que Ele nasça no teu coração, dentro de você. Mas a pergunta é: e qual tem sido a tua resposta? Você tem dito sim ou você tem dado desculpas? Maria não tinha mais do que 15 anos. Provavelmente na época, entre 13 e 14 anos, era uma idade normal para uma menina ficar noiva, naquela época e naquela cultura. Naquela época, para Maria dizer sim, era muito mais fácil. Ela, humanamente falando, aos olhos do mundo, seria muito mais acertado ela ter dito não. Como explicar uma jovem solteira estar grávida? Pior ainda, não era filho do seu noivo José. O apedrejamento seria certo, a má fama, todos falariam mal dela. Ela corria risco de morte. Mas Maria escolheu dizer o sim. Escolheu Jesus: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Mesmo que ela não tenha entendido direito, ela escolheu ser uma serva de Deus. Os planos de Maria e José, com certeza, eram bem diferentes dos planos de Deus. Eles até eram do povo de Deus, eles até iam no culto. Agora, ser a mãe de Jesus, ser aquela que teria o Filho de Deus sobre os seus cuidados, isso é bem diferente do que apenas ir ao culto, do que apenas vivenciar 1 hora, 2 horas durante a semana. Porém, José e Maria aceitaram a vontade de Deus, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Mas e nós? Quantas vezes nós temos dificuldade e lutamos contra a vontade de Deus? Às vezes não conseguimos cumprir o mandamento de guardar o momento de culto, das devoções. Deus às vezes te diz algo duro,
E às vezes você não escuta, não muda. Maria e José, por mais que eles tivessem outros planos, outros sonhos, eles preferiram a vontade de Deus. Será que nós preferimos os planos de Deus ou os nossos planos, a vontade da carne? Hoje, nesse culto, recebemos a visita daquele mesmo anjo, através da leitura bíblica que foi feita. Aqueles que estão com medo pelo que está acontecendo, pelo que estão vivendo, incertezas, doenças, problemas familiares, crises, vocês podem ouvir: Deus está contigo, não temas. Podemos ser parecidos com Maria, podemos ser a mãe do Cristo, quando carregamos em nosso coração, e podemos dar a luz a Jesus, através de nossas palavras e de nossas boas ações. Se está difícil de entender o que Deus quer para você, saiba que sobre ti também desceu o Espírito Santo. Você também foi envolvido sobre a sombra do Altíssimo. Deixe Jesus nascer na sua vida. Deixe Jesus habitar, fazer de ti um santuário. Diga para Deus também: aqui está a serva, o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Por mais que você às vezes não entenda, por mais que pareça difícil, Deus tem um plano de salvação para você, para todos nós, para a humanidade. Em nome de Deus, deste anjo que tem nos visitado. Amém. Eu te convido a nos achegarmos a Deus em oração, que Deus possa inclinar os ouvidos à vossa petição, aos vossos agradecimentos. Bondoso Deus, Pai Celestial, nos tempos do Antigo Testamento, alegraste os corações dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com a promessa de um Salvador. Por intermédio do anjo Gabriel, anunciaste à Virgem Maria o cumprimento dessa antiga promessa. Agradecemos-te por haveres enviado ao mundo o teu Filho unigênito, para assumir a natureza, a forma humana e dar sua vida pelos nossos pecados. Por seu nascimento, vida e morte, ele livrou-nos do pecado. Assumindo a forma de servo, deu-nos o privilégio de reinarmos com ele nos céus e na eternidade. Louvamos e glorificamos-te, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia. Pedimos que nos ensines a crer, a confiar nos méritos e na intercessão de teu amado Filho, e a procurar a tua sabedoria, bondade e poder, em todo o tempo de angústia, de perturbação e de medo. Renova em nós a imagem divina, para que vivamos no teu reino como um povo santo e zeloso de boas obras. Auxilia-nos a ser cada vez mais testemunhas corajosas da salvação e abençoa a mensagem do Evangelho nos corações. Permita que o teu reino venha e que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Abençoa-nos e a todas as pessoas, até que no reino da glória possamos louvar-te e glorificar-te pelos séculos sem fim. Amém. Eu também te convido a nos achegarmos a Deus através da oração que Jesus nos ensinou, ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um daqueles que, através da leitura, através dos cânticos, recebeu a visita do anjo, a cada um daqueles que o Espírito Santo desceu sobre si e que foi envolvido sobre a sombra do Altíssimo, você também pode deixar Jesus nascer, recebendo Ele no seu coração, e através das suas obras e das suas palavras, você também pode dar a luz a Jesus Cristo a tantos que precisam recebê-lo. Firmado em Cristo, que vocês também possam compartilhar perdão, vida e salvação. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.